Bom, o que é integração por substituição? Basicamente, você usa a técnica de substituição quando você tem uma função composta e a função que está lá dentro, a derivada dela está do lado de fora. Parece difícil, mas não é. Quando você entende esse padrão, é muito fácil de identificar se você vai usar substituição ou não. Aqui, por exemplo, você tem raiz de ln de x vezes 1 sobre x dx. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você reescrever a função de uma forma mais simples. Foi o que eu fiz aqui. Eu tenho uma fração, eu escrevi ela como uma multiplicação, para ficar mais fácil de enxergar. Olha só, eu tenho uma função composta, que é raiz de ln de x. Por que uma função composta? Por quê? Se você tem a função f de x, que é igual a raiz de x, e se você tem a função g de x, que é ln de x, quem é a função f de g? Ou seja, se eu jogar ln de x dentro da função g, vai ficar raiz de ln. Entendeu? É como se eu jogasse a função g dentro da função f. Então, raiz de ln é uma função composta. É a composição da função ln de x dentro da função raiz de x. Então, esse é o primeiro passo, você identificar a função composta. E depois, olha a regra. A derivada da função que está lá dentro tem que estar do lado de fora. Nesse caso, quem está lá dentro? ln de x. A derivada do ln de x está do lado de fora? Ou seja, a derivada do ln de x está multiplicando a função? Aí você tem que saber qual é a derivada de ln, né? O que você deriva da ln de x? Não, falei errado. Qual é a derivada de ln de x? 1 sobre x. Derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que conhecer as regras de derivação antes de começar a estudar integrais, né? Porque integrais é exatamente as derivadas ao contrário. Então, sabendo que a derivada de ln é 1 sobre x, você consegue perceber que a função que está dentro, a derivada dela está do lado de fora. Tá entendendo? Se você conseguir enxergar a derivada de dentro, a função que está dentro e a derivada dela do lado de fora, você vai aplicar a técnica de substituição. Ficou claro isso? Deixa eu colocar mais um exemplo. E se eu tiver secante ao quadrado da raiz de x dividido por 2 raiz de x? Mais um exemplo aí para vocês. Primeiro passo, reescreve isso. Porque se você reescrever, fica mais fácil de enxergar a derivada fora. Primeiro, eu vou colocar secante ao quadrado de raiz de x. Acompanhe a cor. É fácil ver que a raiz de x está dentro da secante ao quadrado, né? E sobrando aqui fora, eu tenho 1 sobre 2 raiz de x. Galera, quem é a função que está dentro? Raiz de x. Qual é a derivada de raiz de x? Aí tem que lembrar, né, a matéria de derivadas. Porque raiz de x, isso aqui é x elevado a meio. Aplica a regra do expoente. Fica meio, x elevado a menos meio, que é 1 sobre 2 raiz de x. Eu não vou focar em derivadas agora, tá? Mas eu estou te mostrando que a derivada da raiz de x está do lado de fora da integral. Sempre que isso acontecer, você vai aplicar a técnica de substituição. Aí você pode substituir usando a letra que você quiser. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar que o B é o ln de x. E qual que é a derivada do ln? 1 sobre x dx. Aí você vai fazer uma substituição rápida. Vai ficar a integral da raiz de b e 1 sobre x dx vai virar db. Então agora é só resolver essa integral com a variável b. E aqui é a mesma lógica, só que vamos usar uma outra letra. O k é a raiz de x. E o dk vai ser 1 sobre 2 raiz de x dx. Então, se você substituir, vai ficar a integral
de secante ao quadrado de k, onde tem raiz de x eu coloquei k, e 1 sobre 2 raiz de x dx vai ser o meu dk. Agora é só resolver essa integral. Qual é a integral de secante ao quadrado de k? Isso é uma integral imediata, né? Olha que legal. Isso aqui a gente não sabe resolver. Depois de aplicar a regra de substituição, vira uma integral imediata. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber as integrais imediatas antes de começar a estudar integração por substituição. Tenta seguir esse passo a passo. Qual é a integral de secante ao quadrado? Tangente. Então vai ficar tangente de k mais c. Aí no final você tem que voltar, né? Onde tem k eu coloco raiz de x. Então vai ficar tangente da raiz de x mais c. Pronto. O exercício está feito. E aqui eu também posso resolver usando integrais imediatas, né? Qual é a integral da raiz de b? É a integral imediata. Fica b elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c. No final você tem que voltar para x, né? Eu chamei o b de ln. Então a resposta vai ser ln de x elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c. Entendeu como é que faz? Técnica de substituição. A função que está dentro, a derivada dela tem que estar do lado de fora. Sempre que isso acontecer, você usa a regra de substituição. E lembra, depois que você usa a regra de substituição, você vai ter que resolver uma integral. Resolveu a integral, volta sempre para x. Segue esse passo a passo. Você vai acertar as integrais por substituição e vai passar em cálculo de primeira.